Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Oh, aleluia! Queridos, Deus está aqui. Obrigada, irmã. Essa noite é uma noite de milagres, porque eu não me canso de dizer, de falar para vocês, todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar aqui, compartilhando a palavra com os irmãos, servindo a igreja. É impossível a gente se expor a essa atmosfera e a gente voltar para a nossa casa do mesmo jeito. Deus é real. E Ele, além de ser real, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. Hoje é um culto de ensino. E vamos percorrer a palavra de Deus. Enquanto eu estava estudando essa matéria, o Senhor me trouxe uma imagem que eu gostaria de que os irmãos passassem aqui, por favor. Se puder apagar um pouquinho a luz. Eu vou fazer conforme o Senhor trouxe a direção para a gente compartilhar aqui essa noite. Querido, o Senhor me mostrou a arca pronta e a arca presa com algumas cordas. O Senhor me levou para estudar sobre Noé, o que está escrito lá em Gênesis 6. Noé era um homem. Vamos ler lá um pouquinho um versículo. Deus tem coisas para falar para a gente aqui essa noite. E eu vou seguir conforme o Senhor trouxe. É um culto de ensino. E eu creio que o nosso mestre é o Espírito Santo. Amém? Abram lá em Gênesis 6, na Bíblia de vocês. Vou deixar esses papéis aqui. Deus é bom. Obrigada pelos papéis. Deixa eu me organizar. Estou chegando, amém? O Senhor me mostrava a arca pronta. E a arca pronta, ela faz alusão ao dilúvio, que estabelecia uma nova fase na vida de Noé. Depois eu quero que os irmãos estudem, por favor, por gentileza, os textos de Gênesis 6. Eu vou ler alguns versículos. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Gênesis 6, 1. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Depois, seguindo, no versículo 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. No 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. No 9, eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Acredito que os irmãos conheçam a história do dilúvio. Quando a gente pensa no dilúvio, pensa em destruição. Mas aquelas águas ali, o Senhor me mostrou como representando uma nova fase. Uma nova fase para o verbo da vida, Azassum. Uma nova fase para o verbo da vida, Azassum. Essas cordas aqui, elas estavam prendendo a arca, mas o mover do Espírito, as águas, conduziam a nave para uma nova fase, em nome de Jesus. Amém? Então, o que nós vamos estudar essa noite? Agora nós vamos entrar na matéria. Queridos, se preparem aí, apertem os cintos e vamos navegar com o Espírito Santo. Nós somos um povo de excelência, amém? Aí eu fui pesquisar o que era excelência. Excelência não é um ato, mas é um hábito. Olha aí, excelência é
um hábito. Eu vou ler com vocês alguns versículos. Eu queria que, por favor, a irmã, se ela pudesse passar, o pessoal da mídia. Quero ler lá Filipenses 3:1, na nova versão transformadora. Por fim, meus irmãos. Quem são os meus irmãos? Nós, a família do Senhor. Eu amo esse versículo. Por fim, meus irmãos, minha família. Alegrem-se no Senhor. Nunca me descanso de dizer-lhes estas coisas. E o faço para protegê-los. Na nova versão internacional diz assim: finalmente, meus irmãos, eu repeti, minha família, alegrem-se no Senhor. Escrevo-lhes de novo as mesmas coisas. Não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Em 1 Coríntios 1:10, se a irmã puder publicar, por favor, aqui, passar para a gente aqui. Está escrito assim: irmãos, minha família, suplico-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivem em harmonia uns com os outros, e ponham fim às divisões que há entre vocês. Antes tenham o mesmo parecer, unidos em o mesmo pensamento e propósito. Aí eu amo, Salmo 133:3. Como é bom quando os irmãos, a família, vivem em união. Pois a união, na versão que eu passei para a irmã, na nova versão transformadora, pois a união é preciosa. O Senhor chamou a atenção para mim. Como é bom e agradável. Como é bom. Vamos lá? Como é bom e agradável quando os irmãos, a família, vivem em união. Está falando de nós somos unidos em nome de Jesus Cristo, pois a união é preciosa como óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba, até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, na união, na família, o Senhor promulga sua bênção e dá vida para sempre. Aleluia! Queridos, o reino de Deus funciona com leis e princípios diferentes dos reinos deste mundo. O que é um princípio e o que é uma lei? Eu gosto de pegar os detalhes para estudar na palavra. Princípio é uma verdade absoluta, ou seja, é imexível. E lei é uma regra, é uma prescrição escrita que emana de uma autoridade soberana, que dada à sociedade, impõe a todos os indivíduos a obrigação de submeter-se a ela sob pena de sanções. Eu vou ler de novo. O que é um princípio? É uma verdade absoluta. Então, o reino de Deus funciona por leis e princípios diferentes dos reinos deste mundo, tá? É absoluta a lei e o princípio do reino de Deus. E vamos continuando. O que é o reino de Deus? Eu acredito que todos aqui que são do Verbo da Vida, nós temos visitante aqui essa noite. Alguém nos visita? Mas amém. Vamos repetir porque é segurança, nós ouvimos isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, está lá escrito em Romanos 14:17. Não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado. E o que é o reino deste mundo? Injustiça, guerra, conflito, tristeza, falta. Quais são os princípios desse mundo? Do império das trevas, ou do reino deste mundo? Matar, roubar e destruir. Nós não podemos aplicar os princípios e leis dos reinos dessa terra e esperar resultados positivos do reino dos céus. Então, aqui a gente começa a nossa aula e eu vou falar sobre submissão. O que é submissão?
então, nós vamos entender um pouquinho, é o ato de se submeter a alguém que está em posição de autoridade. É a disposição de aceitar um estado de dependência, uma obediência e sujeição a uma autoridade ou força. É colocar-se dentro de uma ordem abaixo. Submissão é um prefixo que significa abaixo. Quando eu estava estudando esse se colocar abaixo, esse prefixo sub, eu me lembrei da palavra bapto, de batismo, que traz também o mesmo é algo parecido em relação a você estar imerso, submerso. Quem está em posição de autoridade, a autoridade, na realidade, vou trazer aqui para vocês algumas definições que nós vimos na última aula. O que é autoridade? É o poder que foi delegado por aquele que tem autoridade. No caso específico da palavra, toda autoridade está em Deus. Amém? Então, Deus é o dono e é aquele que detém toda a autoridade. E o que é submissão? É estar submetido a uma autoridade. Trazendo aqui para essas questões dentro do que nós estamos estudando, continuando, é uma atitude de servir de boa vontade. Ela vem do coração. É renunciar à sua vontade para fazer a vontade de outro, dentro da esfera do reino de Deus. A gente renuncia à nossa vontade para fazer a vontade de outra pessoa. Eu quero voltar um pouquinho nesse item aqui. Submeter-se a uma missão, um chamado ou uma vocação. O que é uma missão? O Espírito Santo me fez buscar para compartilhar com vocês o que é uma missão. Amém? Já já a gente vai percorrer mais a palavra. Missão é um encargo, é uma incumbência, é um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. Missão é um conjunto de pessoas que recebem um encargo para cumprir. Aleluia. Aí o Senhor me mostrou, 2 Coríntios 5, 20, que está escrito assim: portanto, trazendo para a gente, para a igreja, somos embaixadores de Cristo, como se Deus... Deixa eu colocar os óculos, só um minutinho. Se vocês quiserem abrir na palavra, na Bíblia de vocês, por favor. 2 Coríntios 5, 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos. Paulo falando aqui aos Coríntios. Reconciliem-se com Deus. Aleluia. Aí, naquela imagem, naquela foto da Arca de Noé, eu queria trazer para vocês aqui a revelação do que está escrito lá em Mateus 24, se vocês puderem abrir, no versículo 37 ao 39. Queridos, Jesus está voltando. Eu acredito que nós, dentro aqui do contexto da igreja, nós já tivemos bastante orientações, bastante estudos sobre o tema submissão. E outros ministros passaram por aqui, e eu quero ler para vocês, se vocês puderem abrir na Bíblia de vocês, o que o Senhor me mostrou. Abram aí Mateus 24, 37 e 39. Está escrito assim: e como foi nos dias de Noé, lá que ele construiu a arca, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, eles bebiam, eles casavam e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Eu acredito que é assim, que todos aqui são pessoas que estão sensíveis no Espírito, a que o Espírito Santo está mostrando para a igreja nesses últimos dias. E mais do que nunca, quando eu estive estudando essa matéria, para estar aqui compartilhando com vocês, o Espírito Santo aguçou no meu espírito, e eu precisava de compartilhar isso com vocês. Vanessa, se você puder colocar de novo a imagem da arca. Queridos, na época que Noé construiu a arca, ele era tido como louco, inconsequente, enfim, tem todo tipo de situações ali que são narradas, que eu não vou entrar no mérito, por isso que eu pedi para vocês depois, quando vocês tiverem oportunidade, leiam Gênesis 6, 7, 8, o Senhor vai mostrar para vocês. Tinha um povo ali que não se corrompeu. Deus, por ter achado graça em Noé, ele providenciou toda aquela situação para a salvação de toda a humanidade. O dilúvio pode parecer uma situação, assim, quando a gente olha pelos nossos olhos naturais, como uma catástrofe. E, de fato, deve ter sido ali na época. Eu fui estudar, diz que as águas elas ficaram 7 metros acima dos montes, sobre toda a terra. Muitas vezes a gente está se posicionando de forma costumeira com as coisas de Deus, acostumados e não considerando precioso o que é precioso. A palavra de Deus, ela não é banal, sabe? Ela é algo que, assim, que Deus nos deu uma direção. Nós estamos saindo de um ponto A e vamos para um ponto B. Como uma viagem de avião. Quando você embarca dentro do avião, você providencia uma passagem, mas trazendo especificamente o avião. Quando a gente entra nele, o passageiro, aquele que se prontificou a estar naquela viagem ali, ele não vai na cabine para ver se o piloto está lá dentro, ele não fica averiguando se já entraram os comissários, mas uma coisa que sempre me chamou a atenção e que eu vi, eu acho que foi o apóstolo Guto, trazendo para a gente uma direção, numa outra oportunidade, sobre as máscaras. É muito cansativo a gente ficar ouvindo sobre as máscaras, não é? A gente que embarca no avião e tal, aí ele fala que tem que colocar as máscaras primeiro na gente, depois nas crianças, traz todo aquele protocolo que precisa ser seguido. E o Senhor falando comigo sobre a questão de submissão. É muito importante a gente abrir mão dos nossos achismos, da nossa vaidade, do nosso eu, do nosso orgulho, porque tudo isso é carne. E carne não vai herdar o reino de Deus. Carne não tem nada a ver com o Senhor. Queridos, a igreja cresce em unidade. A igreja cresce em estatura. A igreja cresce em amor. Todos juntos, todos unidos, todos no mesmo propósito, na mesma disposição mental. Sabe, todo mundo alegre, porque tudo vai bem, tudo melhora. Eu creio num tempo onde vidas de fato vão estar chegando aqui nesse lugar e vão ser curadas extraordinariamente pelo irmão que está lá fora, cumprimentando na diaconia. Tal a glória do Senhor nesse ambiente. Nós estamos numa nave, o Senhor me mostrou isso na terça-feira. O pastor Gerson já tinha colocado lá, nave, tantas pessoas, a gente tem uns controles que a gente faz. Eu sentei ali atrás, eu gosto muito daquela imagem do mundo aqui, do mapa mundi, iluminado de amarelinho, e aí o Senhor me mostrou a nossa nave. O piloto da nossa nave, da igreja, do Verbo da Vida, Asa Sul, quem está investido de autoridade para gerir todas as coisas aqui na nossa igreja, é o nosso pastor. Aleluia. Aleluia. E ele foi investido por Deus para estar exercendo essa autoridade. Por quê? Porque a autoridade não é ideia humana. Não é ideia humana. E todo aquele que se levanta contra uma autoridade, ele está se insurgindo contra Deus. É muito sério isso. É muito sério, e Jesus está voltando, e eu creio que todos nós estamos com o nosso passaporte carimbado. Todos nós vamos subir para o céu. Quando falam no Salmo 133, que a unção jorra pelo cabeça, é porque a unção, ela jorra pelo cabeça do nosso pastor aqui na nossa igreja. Quanto mais o pastor avança, prospera, os olhos do entendimento dele são iluminados, ele anda em amor, ele expressa Cristo por meio da vida dele aqui nesse lugar, nós somos alcançados. Amém.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, o que é a submissão? É uma atitude de servir de boa vontade. Submete-se, é submeter-se a uma missão, a um chamado. Eu creio que cada um de nós aqui tem um chamado. Cada um de nós aqui tem um chamado. Se você ainda não sabe para o que você foi chamado, começa servindo. Amém? Eu queria pedir para a Vanessa, por gentileza, colocar um vídeo. Ele é bem rápido, é bem curtinho. Ele fala sobre chamado. Eu acho que não precisa de tirar aqui, não. Pode deixar, tá? Por favor. Pai, você é bom. Eu sei que o Senhor, Pai, tem grandes coisas para esse lugar. Tem grandes coisas para a nossa vida, tem grandes coisas, Senhor, para os nossos irmãos. Eu sei que o Senhor está fazendo, Senhor, muito mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Tem como apagar as luzes? Obrigada. Volta no comecinho, por favor. Esse vídeo já foi passado aqui na nossa igreja, nós vamos repetir, tá? Tem que voltar. Para frente. Ao vivo é desse jeito, viu? Mas dá tudo certo.
Aleluia. Glória a Deus. E aí, seguindo aqui, o que o Senhor trouxe para hoje, quero ler para vocês alguns versículos. Romanos 13, do 1 ao 8. Está escrito assim. Se vocês puderem abrir a palavra. Romanos 13, do 1 ao 8, está escrito assim. Todos devem sujeitar-se ou submeter-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade, se rebela contra Deus, que a instituiu, e será punido. Eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo e elas honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus. Aí, avançando mais um pouquinho. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para obedecer com consciência limpa. E por esse motivo também se pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Aí, continuando, eu vou ler até o finalzinho. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Quem ama seu próximo, cumpre os requisitos da lei. Então, aí, tudo isso, voltando para o tema de autoridade, quero falar para vocês, agora o que não é. Submissão, aliás, voltando para submissão, perdão. Submissão não é uma posição de inferioridade. Se sujeitar a uma autoridade não nos faz diminuir. Muito pelo contrário, é um posicionamento de proteção, de segurança e de confiança. É fácil quando a gente consegue entender o princípio. Submissão não é uma posição de inferioridade. Antes, é proteção, é segurança, é confiança. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 4, está escrito assim: portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esta é a maior que está nos céus. Aqui os discípulos estavam discutindo e perguntando para quem era o maior entre eles, lá perguntando para Jesus. Nesse contexto aqui, ele trouxe uma criança, colocou uma criança no meio deles, dentro daquela reunião que eles estavam ali. E Jesus falando, aquele que se humilhar como essa criança, ele é o maior no reino dos céus. Porque criança depende totalmente do pai. Criança não se move, ela precisa do pai para estar na trajetória certa. Amém? Submissão, nós estamos falando aqui, submissão não é sinônimo de obediência, não é não? A Bíblia diz que devemos nos submeter ou ser submissos ou sujeitos às autoridades. Mas isso não quer dizer que devemos sempre obedecê-las. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. É um pensamento comum entre os cristãos que, se obedecerem a seus líderes, serão submissos. Mas a submissão é uma atitude de coração. É o respeito, é a consideração. E a obediência é simplesmente uma prática. Obedecer é praticar. Se submeter é um ato do coração. É possível ser submisso e não ser obediente, assim como é possível ser obediente e não ser submisso. Submissão e obediência são conceitos que estão interligados, mas não são sinônimos, ou seja, não são a mesma coisa. Aí ele traz exemplos de ser submisso e obedecer. É quando todas as ordens ou orientações ou algum pedido está totalmente
de acordo com a palavra de Deus. Essa pessoa está sendo submissa e ela obedece. Pode ser submissa e não obedecer. Quando Uma pergunta. quem está dando Qual o seu aquela chamado? autoridade, a pessoa que está investida na posição de autoridade, faz algum pedido ou recomenda alguma coisa que seja contrário à palavra de Deus. Não ser submisso e obedecer. Acontece quando nós obedecemos, não porque temos consideração para com as autoridades, ou por respeito à posição que ocupo, mas por medo das consequências que podemos sofrer, se não o fizermos. E esse é um princípio chamado rebelião. O que é rebelião? É não ser submisso e obedecer. Porque sabe o que é isso aqui? É só um ato, é só uma prática exterior. E submissão, ela é do coração. Ela envolve tua vontade. E também, muitas vezes, quando você não está com vontade, mas a gente obedece, porque aquela vida que está investida de autoridade, ela está se movendo como Deus aqui na terra. Não ser submisso e não obedecer, como eu falei. Não ser submisso e não obedecer. É o caso da rebelião declarada. O crente, nós, os filhos de Deus, jamais devemos ser insubmissos e desobedientes, pois, nesse caso, nós teremos a mesma atitude de Satanás e seus demônios, e terminaremos debaixo dessa influência. Isso é muito sério. Submissão não é o mesmo que concordância. A submissão, ela é testada, principalmente quando há discórdia. Submissão, ela pode ser testada, principalmente quando ela há discórdia. Não há nenhuma evidência de submissão ao se fazer algo com que se concorda. Certo? Você concorda, você faz. Não precisa de se submeter a nada. Mas a verdadeira prova está em a gente fazer o que a gente discorda, mas fazer em submissão. Crendo que por trás daquela autoridade existe Deus. Nós lemos no começo que toda autoridade ela é instituída por Deus. E quem se rebela a uma autoridade está se rebelando ao próprio Deus. É muito sério esse princípio e Jesus está voltando. O Senhor me mostrava como uma ampulheta e aquela arelinha ali no final. O Senhor me mostrou a arca e falou, fale para os meus filhos que o tempo urge, o tempo urge, o tempo urge. É tempo da gente tirar todos os pesos, tudo que não provém, tudo que... Jesus, ele desceu, eu vi o ministro fazendo isso. Jesus se humilhou. Ele era Deus, estava investido de toda a autoridade, todo o poder. Mas ele desceu para nos alcançar. Ele desceu para nos alcançar. Meu Deus. Perceba, agora isso aqui é muito, muito sério. Submissão envolve sofrimento. Sabe por quê? Porque tem que mortificar a carne. E mortificar a carne dói. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena a gente renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, ao nosso achismo, mas a gente confiar em Deus e se agarrar àquilo que Ele falou, que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele é fiel, que ainda que a pessoa que esteja investida de autoridade, ela possa tomar uma decisão equivocada. A partir do momento que você se submete com interesse de coração, o teu Pai vê. O teu Pai vê. Perceba o que a Bíblia declara a respeito de Jesus. Jesus é o nosso padrão. Jesus é o nosso padrão. Submeter-se não é fácil, envolve sofrimento e renúncia. Entretanto, olha o que é o fruto da submissão. Nessa questão do sofrimento. Produz amadurecimento na vida do cristão. Uau! Jesus foi aperfeiçoado pelas coisas que sofreu. Perceba o que a Bíblia declara a respeito de Jesus. Está lá em Hebreus 2, do 9 ao 10. Eu vou ler porque eu já anotei para a gente avançar. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, falando sobre Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus, provasse a morte por
todo homem. Porque convinha que aquele cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzissem muitos filhos à glória. Está falando de nós. E aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Jesus foi aperfeiçoado. Em Hebreus 5, do 7 ao 9, está escrito assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. As palavras, observe as palavras de Jesus: forte clamor e lágrimas. Podemos ser lembrados do que Jesus passou lá no Getsêmani. Getsêmani é um local de prensa. A tradução do original fala que é prensa de azeite. Ali foi um local de decisão para Jesus Cristo. Sabe, Jesus estava ali numa situação onde ele chegou a suar sangue por causa de nós. E lá em Lucas 22, 44, vou trazendo os versículos para a gente ganhar tempo, está escrito assim: estando em agonia, ele orava intensamente, e o seu suor se tornou em gota de sangue, caindo sobre a terra. Eu acredito que nenhum de nós aqui, por muitas vezes mortificar a sua própria vontade, alguma situação, que a gente possa ter ouvido um não, quer seja no trabalho, quer seja na vida ministerial, quer seja alguma coisa, tenha suado gotas de sangue. Não. Em Mateus 26, 38 e 39 está escrito assim: então lhes disse, Jesus falando, né? A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, Jesus falando com o Pai. Ele estava aqui na terra enquanto homem. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. A alma de Jesus estava profundamente triste. Ele estava em agonia. Seu suor transformou-se em grandes gotas de sangue. Ele abriu mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Ele se submeteu. Ele se submeteu. Aí trazendo para nós, ao decidirmos nos submeter, certamente iremos sofrer, mas seremos recompensados com amadurecimento. Muitas pessoas não crescem espiritualmente porque não passam, muitas vezes, pela pressão, ou melhor, não suportam o sofrimento. E muitas vezes saem do barco, ou saem do avião, ou desistem, ou mudam de sessão no trabalho. Eu sou servidora pública e muitas coisas eu já perdi de promoção de algumas coisas, por deixar, em alguns contextos, a minha carne se sobressair em decisões profissionais. Eu podia estar muito melhor hoje profissionalmente, mas por não me submeter dentro de algumas questões do meu próprio trabalho, eu perdi oportunidades que não voltam mais. No mundo aí fora, não volta mais. Mas no Senhor, Ele não tem o nosso tempo, tudo que passou, o Senhor faz tudo novo na nossa vida e Ele é rico em oportunidade. Se analisarmos cuidadosamente essas pessoas que não se submeteram ou que não aguentam passar pela prensa, eu amo a prensa, porque da prensa a gente acaba extraindo o ouro puro, o ouro refinado. Oh, meu Deus! Todos esses que não aguentam, a razão não foi outra senão a carne. Mortificar a carne, queridos, dói. Dói. Eu falo por experiência própria. Mortificar a carne dói. Ser traído dói. Ter muitas vezes os seus projetos, as coisas que o Senhor coloca no teu espírito para você desenvolver, sendo desenvolvido por outras pessoas, dói. Mas vale a pena se submeter, porque eu não tenho a visão do todo, eu tenho a visão da parte. O que me cabe, eu aprendi, passando pelo sofrimento, pelo amadurecimento, que é para minha própria segurança.
Aleluia. Jesus é o maior exemplo de submissão. Ele foi submisso a Deus no plano de redenção da humanidade. Ele foi submisso aos pais. Ele foi submisso às autoridades civis. Aleluia. Eu quero encerrar lendo com vocês Filipenses 2, do 1 ao 11. Se há alguma motivação por estar em Cristo, é nova versão transformadora, tá? Se há alguma motivação por estar em Cristo, se há alguma consolação que vem do amor, se há alguma comunhão no Espírito, alguma compaixão e afeição, então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente, trabalhando juntos com a mesma força de pensar, em um só propósito. Ainda, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, Ele não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, Ele esvaziou a si mesmo. Ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Ele deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Concluindo, então, enquanto filhos de Deus, nosso propósito aqui na terra é cooperar com Deus, para a concretização do que está escrito lá em Mateus 28, versículo 18 e 20. Eu vou ler para vocês. Jesus se aproximou deles e disse: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: eu estou com vocês até o fim dos tempos. E agora trazendo para a gente, inseridos no Ministério Verbo da Vida, qual é a nossa missão? Levar a palavra da fé para libertar o povo de Deus. Qual é a nossa visão? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Eu amo isso, palavra da fé e o amor, porque a fé opera pelo amor. Quais são os nossos valores? Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência, vida abundante. Amém? Vanessa, por favor, passa de novo o vídeo. Eu pedi para os irmãos tirarem aqui, por favor. Agora eu quero o vídeo dublado, por gentileza, e prestem atenção, recebam no coração de vocês. Sabe, tirem de vocês mesmos, porque quem tira somos nós. Todo peso, todo achismo, tudo que não provém do Senhor. E vale muito a pena, por conta de tudo que Ele fez. Nós somos indesculpáveis. Jesus morreu morte de cruz, e Ele nos alcançou. O nosso nome hoje está escrito no livro da vida. Para quê? Para que todos os nossos familiares vejam, por meio da nossa vida, o Cristo que mudou a nossa história. Amém? Por favor. Nós vamos passar de novo. Mas desde o início, agora dublado. Eu quero, por favor, que vocês vejam desde o início. Uma pergunta: qual o seu chamado? Te pergunto isso porque nós não seremos julgados por aquilo que fizemos em vida, e sim por aquilo que fomos chamados para fazer. Imagine comigo estar diante do trono de Deus e uma situação dessa acontecer. Evangelista Anderson, venha e preste conta da sua vida na terra. Evangelista Anderson?
Não, eu não sou evangelista, eu sou um contador. Eu tinha uma empresa de contabilidade. Evangelista Anderson, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia, filho? Onde estão? Eu sou um contador, eu tinha uma empresa de contabilidade, eu ajudava igrejas, ajudava os ministérios nas finanças. Filho, onde estão as 347.566 almas que eu te chamei para impactar na Ásia? Onde estão? Se você simplesmente tivesse buscado a minha face, eu teria revelado isso a você. E tudo o que diz a respeito do chamado deste homem foi queimado diante do julgamento de Cristo. Contador Jones, um passo à frente e preste conta de sua vida na terra. Contador Jones, não, eu fui pastor por 35 anos, tive uma igreja com 750 membros, Contador Jones, eu te chamei para o mercado. Se tivesse feito isso, você teria impactado 2 pessoas. Você e esses 2 homens teriam ajudado igrejas com suas finanças, e essas igrejas impactariam 751.321 almas. Se tivesse me buscado, eu teria revelado isso a você. E mais uma vez, tudo o que diz respeito ao chamado deste homem e tudo o que ele fez na terra foi queimado diante do julgamento de Deus. Irmã Smith, venha e preste conta da sua vida na terra. Eu apenas criei 3 filhos, eu nunca preguei às nações, eu nunca fui a viagens missionárias. Eu só trabalhei duro para criar os meus filhos nos seus caminhos. Irmã Smith, eu nunca te chamei para pregar às nações. Eu não te chamei para ir às nações em viagens missionárias. Eu te chamei para criar 3 filhos. E deixe-me mostrar as 1.579.541 almas que os seus 3 filhos impactaram. Você me buscou e ouviu a minha voz e foi obediente ao meu chamado. Muito bem, minha serva boa e fiel, entre na alegria do seu Senhor. Então lembre-se, no que diz respeito ao seu chamado na terra, você não será julgado pelo que fez, e sim pelo seu chamado. Amém? Glória a Deus. Deus é bom, Deus é fiel e nós estamos crescendo, fortalecidos no Senhor e na graça do seu poder. Deus é bom. Eu queria chamar o louvor, então, nós já acabamos. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, que foi aqui hoje, essa noite, Senhor, oh Deus, ensinada com muito temor, Senhor. Pai, que essa palavra caia num bom solo, Senhor, e que ela venha, Senhor, em nome de Jesus Cristo, dar muitos frutos e frutos que permaneçam. Muito obrigada, Senhor, porque pudemos entender como é bom nos submetermos, Senhor, às autoridades, nos submetemos, porque tudo provém de Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor,
toda adoração seja ao Senhor. Alguém gostaria que essa noite